Uma coisa que vocês falaram que eu achei interessante é aquele, né, no negócio, né? O core do negócio. E aí você talvez tenha mais negócio. Eu vejo no dia a dia que cada empresa que eu chego assim tem um jeito diferente. No sentido de... Vou dar um exemplo de e-commerce. O cara tem um e-commerce e ele tem um blog. De maneira bem simplista, né? Vamos supor que só essas duas né, essas informações. Mas tem algumas que fazem um fluxo para todo mundo e tem algumas que estão separando. E tem gente que quer tudo. Então o cara coloca um fluxo para o blog, um fluxo para o e-commerce e um fluxo para o global. Hoje, tipo, qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto? Ou seja, tem um melhor caminho? É muito personalizado entre cliente? Vale a pena separar e ter fluxos separados? Ou ter contas completamente separadas? Sabe como é que você descobre a senioridade de alguém? É quando alguém fala depende. Olha, em cima da quantidade de depende. O cara usa a frase e não sabe. Depende. Sim. Depende do teu objetivo. Posso falar um pedaço aqui, você pode falar um outro em cima disso. Então, por exemplo, na Métricas Boas em si, a gente, desde o day one que a gente montou a parte de ensino, a gente falou qual é o objetivo da nossa parte de conteúdo. A gente produz conteúdo para... A gente definiu 3 objetivos. Para fazer o quê, né? Autoridade, gerar lead para consultoria e gerar lead ou venda para assinatura. Então, se o meu conteúdo tem esses 3 objetivos, eu tenho que medi-los. Pô, como é que eu meço a autoridade? Talvez a gente possa medir a autoridade com a quantidade de plays, talvez eu possa medir a autoridade com o meu posicionamento no ranking do Spotify pelo podcast, outras formas de medir a autoridade. Agora, esses 2 aqui é quanto que o meu conteúdo está gerando de assinante e quanto que o meu conteúdo está gerando de lead. Perfeito. Na hora que eu defino esse meu objetivo, aí eu consigo olhar e falar assim, tá, eu vou precisar ter uma propriedade do meu GA4 pro blog e uma outra propriedade do meu GA4 para minha landing page do Prime. E uma terceira propriedade para a área logada. Perfeito. Por quê? Porque assim eu isolo o negócio. Eu tenho a página de vendas que vai medir a venda. Por quê? Se eu somo, por exemplo, venda junto com a área logada, a taxa de conversão vai diminuir. Sim. Imagina que eu tenho 5 mil alunos que acessem 3 vezes por mês, eu tenho 15 mil acessos que não compram. Porque já compraram e só vão comprar daqui a um ano. Então minha taxa de conversão cai. Então a gente separa em 3 propriedades. Por quê? A gente tem uma no ambiente logado. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo o produto de ensino. Sim. Eu tenho uma outra do blog. O que eu vejo aqui? Quantidade de acessos, qual a relevância de SEO, quais as minhas origens e quanto que eu estou gerando de lead para consultoria e quantas pessoas estão indo para a página de vendas. O que eu vejo na página de vendas? Quantas pessoas estão clicando para ir para o carrinho. Para comprar. Então, quando eu defino o meu objetivo, eu consigo pensar na propriedade. Agora, esse objetivo pode mudar. Pode ser que você entenda que blog e site é a mesma coisa. Desde que você tenha um contratinho assinado, dizendo que quando eu tiver o blog, não sai caro. Quando eu tiver o blog e o site juntos na mesma propriedade, eu entendo que eu não vou ver mais o blog como origem de tráfego para o meu site. Perfeito. Isso tá tranquilo? Não, eu quero ver o blog. Então, você tá falando que são jornadas separadas. Perfeito. Então, uma grande responsabilidade de quem trabalha com analytics, com SEO, com conteúdo, é saber entender contextos e fazer perguntas, para que a gente melhore o diagnóstico e o briefing do que o cliente quer no final das contas, né? Porque no final das contas ele não sabe o que ele quer. Porque ele pode estar perdido, ele contratou você para ajudar. Então, ele contratou não fiquem com medo de dizer o não pro cliente, porque só gera mais problema na ponta. Então, o problema vai ser seu no final. Exatamente, porque você que deu o aval para ele dizendo que você, não dá para analisar, e aí cai a taxa de conversão, mas eu contratei vocês e a taxa de conversão caiu, sacou? Então, acho que é você meio que gerar problema. Então, acho que analisar as jornadas de forma separada, para mim, opinião pessoal, faz muito mais sentido, porque aí eu vou definir em cima do esforço que eu tenho de gerar conteúdo pra cacete. A gente tem podcast, a gente tem post no blog, né? E-book que a gente faz, tem uma série de conteúdos que são gerados que tem pessoas trabalhando, que a gente precisa justificar esse esforço inteiro de quantidade de horas que a gente gasta gerando conteúdo. Então, assim, se você tem esse cenário e faz sentido pra você, porque pra mim não tem cabimento eu gerar post pra um blog e não querer entender a quantidade de retorno que isso traz diretamente pro meu negócio. Porque, assim, não faz sentido para mim entender, por exemplo, que um cara lá no início da jornada acessou o meu blog via orgânico, aí, vai acessar o modelo de caminhos de conversão, o cara passa por 500 vezes. Com certeza não foi a que o cara comprou lá na ponta. Então, tipo assim, para mim, separar é melhor até para ficar mais organizado. Imagina que você tenha um blog
e um e-commerce dentro. E pensando dentro do GA4 faz muito sentido separar. Sim. Porque a gente tem uma série de limites. Sim. Então, dentro do GA4, Sim. eu não vou ter um limite sobre quantidade de eventos, igual a gente tinha dentro do GA Universal, que eram 10 milhões de hits. Mas eu vou ter uma limitação sobre a visualização dos dados. Sim. Então, quanto mais dados eu insiro, mais eu posso ter uma limitação dessa visualização. Legal. E aí cabe mais ainda separar. Então, dentro do GA4 tem uma parada que é muito importante. Quanto mais próximo de você identificar quem é esse usuário e quanto mais informação você enviar, mais limitação você vai ter na hora de visualizar os relatórios. Então, para mim, dentro do GA4, separa os fluxos. Sim. Sacou? E aí tem aquele lance, né? Eu vou criar uma propriedade com vários fluxos ou eu vou criar uma propriedade para cada negócio, cada unidade de negócio? Depende. Sim. Por quê? Se forem domínios diferentes, o Google indica que você crie ambientes separados. Perfeito. Agora, se for tudo dentro do mesmo domínio, você pode criar fluxos em cima do mesmo domínio. Porque quando você vai Legal. tentar adicionar um outro fluxo de dados web dentro da propriedade do GA4, ele te dá um alerta. Diz assim, ó, a gente não aconselha Sim. que isso foi feito. Só que aí a gente, graças a Deus, conhece a Vitória Comarim e ela tirou essa dúvida pra gente, falou que não tem problema. Não, Se é for só um dentro do aviso, mesmo né? domínio, é só um Sim. aviso. Mas só para dar um Legal. exemplo e corroborar um pouco mais o que o Luciano tá falando da opinião dele, separar, se a gente pega a RD, você tem a RD, que é o site, Sim. você tem outro que é o do evento Summit, você Sim. tem outro que é o RD Station, você tem outro que é o RD University. Sim. São separados, porque são fluxos separados. Perfeito. São O tipos blog, de negócios o diferentes. blog tá ali da RD para levar tráfego para esses três. Perfeito. Assinar a plataforma, ir pro evento e estudar. Sim. Quando a gente pega um outro exemplo, igual o Magazine Luiza. Você tem o e-commerce Magazine Luiza. Mas o blog é separado. Por quê? Porque o blog indexa para você ver aquele produto, você clica e vai para a página de produto específico para comprar. Para você medir quanto de esforço o blog está gerando. A Magazine Luiza, ela não está gerando um conteúdo de blog só porque ela é legal. Ela tá Ele gerando não comprou o conteúdo- Jovem Nerd. à toa, Exato. né? Exato. Com certeza, né? Então ela mede esse fluxo de maneira diferente, que é a maneira ideal na minha concepção, que é você entender quanto de retorno tá tendo. E de novo, tá? Ah, vocês estão falando muito de conversão. Porque pra gente o retorno é baseado nisso, Sim. mas se você precisa definir o objetivo sim. que você quer do teu blog, do teu site, pra em cima disso definir. E aí tem um ponto legal que vocês falaram, que eu acho bem interessante, é o seguinte, muitas vezes a pessoa está muito distante, né, da conversão final. Então o cara que está gerando conteúdo, o autor lá escrevendo, ele não está tão próximo do vendeu, né, o purchase lá no final. Então é legal que ele tenha um negócio que seja uma macro conversão mais focada no mundo dele. Perfeito. Né? Então isso é bem interessante, eu acho que é um dos principais pontos, assim, ou seja, organizacional já. Perfeito. Não é? perfeito.